Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Indulgência, assunto muito ligado ao Jubileu. Por isso, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda uma vez mais ao nosso encontro jubilar nesta quinta-feira, dentro do transcurso deste Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança. Nós estamos hoje a concluir mais um grupo de reflexão a respeito das indulgências. A indulgência ligada ao ano jubilar. Sempre é algo de muito interesse que no ano santo podemos lucrar indulgências. E por isso mesmo eu me referi mais de uma vez nesses episódios anteriores o significado da indulgência. Hoje nós vamos ver de uma maneira prática como lucrar a indulgência jubilar e mesmo como lucrar qualquer indulgência que a Igreja conceda. Partindo do princípio de que ela não é perdão de pecados, mas das penas temporais devidas aos pecados, como já tivemos a ocasião de comentar, a Igreja, com a autoridade que lhe é dada por Jesus, o poder das chaves, como o Papa Gregório Magno, no início do século VI e VII, falava, nós então temos condições. Quais são essas condições? A primeira condição é a confissão sacramental, isto é, para podermos estar com o coração livre de qualquer culpa, desapegados do mal e voltados unicamente para Deus. A confissão sacramental não é necessária para cada indulgência. Por exemplo, eu quero lucrar a indulgência jubilar, hoje para mim, amanhã para um falecido. Um exemplo, eu não preciso me confessar hoje e me confessar amanhã. Não, a mesma confissão pode servir para os dias próximos da indulgência, né? Uns dias antes, mas não é necessário ser no mesmo dia. A prudência aconselha que não seja um período muito distante, mas próximo do dia em que você vai fazer as práticas penitenciais ligadas à indulgência, a peregrinação ao lugar marcado e a oração, então, nas intenções do Santo Padre. Então, essa confissão, repito, não precisa se repetir para cada indulgência, porque com a mesma confissão eu posso lucrar várias indulgências, sendo que a indulgência jubilar é lucrada uma única vez ao dia. Uma única vez ao dia, a penitência, a indulgência jubilar. A outra coisa é a comunhão eucarística. Essa deve ser no dia mesmo de lucrar a indulgência, a comunhão eucarística. E junto com ela, não precisa ser na mesma missa, mas junto com ela a oração nas intenções do Santo Padre, que normalmente são um Pai Nosso, uma Ave Maria, o Glória ao Pai e muitas vezes o Credo, outras orações prescritas por caso, mas essas são as habituais, nas intenções do Santo Padre. Então, a peregrinação ao lugar marcado e as orações prescritas. Então, com isso, nós lucramos a indulgência jubilar, que pode ser lucrada, repito, uma única vez ao dia, e pode ser aplicada no dia seguinte a outras pessoas, também aos defuntos. Essas condições de indulgência são para que a gente esteja com o coração verdadeiramente livre e possa, com isso, lucrar plenamente a remissão das penas devidas às culpas temporais. Ao mesmo tempo em que notamos o poder da graça que transforma, experimentamos também a força do pecado que nos condiciona. Apesar do perdão, carregamos na nossa vida as contradições que são consequência dos nossos pecados.
No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os pecados, que são verdadeiramente apagados. Mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos, eles permanecem. A misericórdia de Deus, porém, é mais forte. Também do que isso, ela torna-se indulgência do Pai, que através da esposa de Cristo alcança o pecador perdoado e liberta-o de qualquer resíduo das consequências do pecado, habilitando-o a agir com caridade, a crescer no amor e em vez de recair no pecado. O que eu li agora é uma citação da Misericórdia Vultus, é um documento papal que nos recorda exatamente o rosto da misericórdia de Deus. Desse mesmo documento, nós encontramos ainda uma citação muito oportuna. A Igreja vive a comunhão dos santos. Na Eucaristia, esta comunhão, que é dom de Deus, realiza-se como união espiritual que une a nós crentes com os santos e beatos, cujo número é incalculável. A sua santidade vem em ajuda da nossa fragilidade, e assim a Mãe Igreja, com a sua oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns com a santidade de outros. Portanto, viver a indulgência no Ano Santo significa aproximar-se da misericórdia do Pai, com a certeza de que o seu perdão cobre a vida daquele que crê. A indulgência é experimentar a santidade da Igreja, que participa de todos os benefícios da redenção de Cristo, para que o perdão se estenda até as últimas consequências, onde chega o amor de Deus. Vivamos intensamente o jubileu, pedindo ao Pai o perdão dos pecados e a indulgência misericordiosa em toda a sua extensão. É também esta uma citação da Misericórdia Vultus, que traz exatamente uma reflexão mais profunda da misericórdia de Deus, atingindo inclusive o setor das indulgências, que nós estamos revisitando mais uma vez nesta série de episódios sobre o jubileu. Eu queria concluir isto recordando um fato que é uma mancha escura na história da nossa Igreja, a chamada venda das indulgências. O Lutero, o fundador do protestantismo no Ocidente, ele naquele ano de 1517 fixou 95 teses, dizia ele, teológicas, em frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha, e uma delas ele dizia que era contrário e que não se sustentava a questão daquelas indulgências. Lutero não era contrário à indulgência da misericórdia de Deus. O que ele era contrário era a maneira como alguns, e eu acentuo a palavra alguns, estavam fazendo. Como tudo na vida, sempre existem exageros. Uns fazem aquela mesma coisa de uma maneira correta, tranquila, outros fazem de uma maneira exagerada. Houve alguns pregadores da indulgência que exageraram na maneira de apresentar a indulgência. E, lastimavelmente, era o período em que coincidia a pregação da indulgência com a construção da Basílica de São Pedro. Então, o Papa concedeu indulgência a quem desse ofertas para terminar a Basílica de São Pedro sobre o túmulo do apóstolo. Então, havia alguns que exageravam na maneira de apresentar a indulgência. Isso certamente não era o espírito da Igreja. Tanto assim que eles foram corrigidos e a Igreja procurou trazer tudo para os trilhos. Isso não é estranho a oferecer uma ajuda para a construção de um templo. Quem é contra isso? Então, não era isso que Lutero era contra. Ele era contra o modo como os pregadores apresentavam, quase como se fosse uma venda de salvação. E claro que isso a indulgência não é, né?
E a igreja corrigiu isso desses pregadores, mas ficou para a história como se a igreja vendesse indulgência. Como é que nós podemos vender bens eternos? Não, podemos vender bens temporais, mas bens eternos nós não podemos vender. Então, isso aí é um descaminho, é um desacerto com a doutrina da igreja. Olha, um exemplo para finalizar. São Francisco de Assis, que viveu bem antes das indulgências, viveu no século XIII e essas indulgências são do século XVI, esse fato aí com Lutero. São Francisco, quando foi reconstruir a igrejinha de São Damião, ele dizia, olha, quem der uma pedra receberá uma bênção. Quem der 2 pedras receberá 2 bênçãos. Para dizer, se você dá de coração contrito, dá de todo o coração uma oferta para um templo onde vai se rezar, celebrar os mistérios de Deus, você receberá uma bênção de Deus. Ele não estava vendendo pedra. Ele estava apenas motivando as pessoas a uma boa obra. Quer dizer, isso aí é uma coisa correta. Ninguém é obrigado a fazer e nem dizer que aquilo lhe dá salvação. Mas dizer que isso lhe encaminha a salvação pelo bem que você está fazendo. Então, vamos tirar de uma vez por todas da nossa cabeça a ideia de que a igreja vendeu indulgências. Ela nunca vendeu e nem poderá fazer isso, nem que quisesse, Deus livre. Porque bens eternos não se vendem coisas materiais. Os bens eternos nós recebemos de Deus como graça divina e não como merecimento próprio. As nossas boas ações são apenas para mostrar a Deus a nossa boa vontade. Nós vamos concluir, então, lembrando mais um jubileu, e desta vez outro jubileu extraordinário. Foi 1983, o jubileu extraordinário da redenção. Eu já era padre nesse período e na paróquia onde trabalhava naquele momento, no interior do Maranhão, em Pedreiras, fizemos grandes movimentos e peregrinações, etc., para esse ano santo extraordinário da redenção. Se reportando ao ano 33, que seria a morte de Jesus, seria então 1950 anos depois. O Papa João Paulo II instituiu então um jubileu extraordinário, quer dizer, não era de 25 em 25 anos, mas um jubileu extraordinário. E esse jubileu, comemorando o mistério da redenção, já que os jubileus ordinários comemoram o mistério da encarnação, quer dizer, o nascimento de Jesus. No ano 2000, por exemplo, o grande jubileu do ano 2000 comemorou 2000 anos da encarnação do Verbo, quer dizer, do nascimento de Jesus neste mundo. Já o jubileu extraordinário da redenção comemora a obra da redenção consumada na cruz pelo Senhor Jesus para a nossa salvação. Então, esse ano de jubileu extraordinário, 1983, ele já visava como grande horizonte o grande jubileu do ano 2000. A ele se seguiram acontecimentos extraordinários, como a Jornada Mundial da Juventude, em 84. O Papa João Paulo II, em diálogo com a Fraternidade Ecumênica de Tézé, então instituiu essa Jornada Mundial da Juventude, que ainda hoje tem uma grande repercussão. Neste ano santo, agora do Peregrino da Esperança, no final de julho para começo de agosto, acontecerá um grande encontro tipo jubilar dos jovens. Se espera quase 2 milhões de jovens em Roma. E em 1998, 2 anos antes do grande jubileu do ano 2000, então o Papa João Paulo II fez dele um ano mariano, lembrando que a encarnação se deu no seio virginal de Maria, por obra do Espírito Santo. Então ela tem um papel extraordinário no mistério da nossa salvação. E ele quis então realçar essa participação de Maria no mistério da nossa salvação com o ano mariano. Façamos agora a oração do jubileu
para concluir este nosso episódio. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor.